Capítulo 11. Todo problema tem solução. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, depois de haver atravessado as altas províncias da Ásia, veio a Éfeso e achou alguns discípulos. E lhes disse: Vós recebestes o Espírito Santo, quando abraçastes a fé. E eles lhe responderam: Antes nós nem sequer temos ainda ouvido se há Espírito Santo. E ele lhes disse: Em que batismo logo fostes vós batizados? Eles disseram: No batismo de João. Então disse Paulo: João batizou o povo num batismo de penitência, dizendo que crescem naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em diversas línguas e profetizavam. E eram por todos algumas 12 pessoas. Tendo, pois, entrado dentro da sinagoga, falou com liberdade por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se enfurecessem e não crescem, desacreditando o caminho do Senhor diante da multidão, apartando-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E isto foi por 2 anos, de tal maneira que todos os que moravam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, judeus e gentios. E Deus fazia milagres, não quaisquer, por mão de Paulo. Chegando estes a tal extremo, que até sendo aplicados aos enfermos os lenços e aventais que tinham tocado no corpo de Paulo, não só fugiam deles as doenças, mas também os espíritos malignos se retiravam. Ora, também alguns dos exorcistas judeus, que andavam de terra em terra, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os que se achavam possessos dos malignos espíritos, dizendo: Eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram uns 7 filhos, de certo judeu, príncipe dos sacerdotes, chamado Seva. Mas o espírito maligno, respondendo, lhes disse: Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem, no qual estava um espírito maligníssimo, saltando sobre eles e apoderando-se de ambos, prevaleceu contra eles de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E este caso se fez notório a todos os judeus e gentios que habitavam em Éfeso, e caiu sobre todos eles grande temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e denunciando as suas obras. Muitos também daqueles que tinham seguido as artes vãs trouxeram juntos os seus livros e os queimaram diante de todos. E calculando o seu valor, acharam que montava a 50.000 dinheiros. Deste modo crescia muito e tornava novas forças a palavra de Deus. E concluídas estas coisas, propôs Paulo, por instinto do Espírito Santo, ir a Jerusalém, depois de atravessar a Macedônia e a Acádia, dizendo: Porque depois que eu estiver ali, é necessário que eu também veja Roma. E enviando a Macedônia 2 dos que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, ainda ele mesmo se demorou algum tempo na Ásia. Mas neste tempo se excitou um não muito pequeno tumulto a respeito do caminho do Senhor. Porque um ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de grata uns nichos de Diana, dava não pouco que ganhar aos artífices, aos quais, convocando ele e a outros que trabalhavam em semelhantes obras, disse: Varões, vós sabeis que o nosso ganho nos ressalta deste artifício.
E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo com suas persuasões aparta do nosso culto muitas gentes, dizendo que não são deuses os que são feitos por mãos de homens. Pelo que não somente correrá perigo de que esta nossa profissão venha a ficar em descrédito, senão que também o templo da grande Diana será tido em nada. E até começará a cair por terra a majestade daquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, se encheram de ira e levantaram um grito dizendo: Viva a grande Diana dos Éfesos! E se encheram toda a cidade de confusão, e todos a uma arremeteram ao teatro, arrebatando Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos o não deixaram. E alguns até dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe enviaram a rogar que não se apresentasse no teatro. E outros levantaram outro grito, porquanto aquela concorrência de povo estava ali confusa, e os mais deles não sabiam o porquê se haviam ajuntado. E tiraram Alexandre dentre aquela turba, levando a empurrões os judeus. E Alexandre, pedindo silêncio com a mão, queria dar satisfação ao povo. Quando conheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram pelo espaço de quase 2 horas: Viva a grande Diana dos Efésios! Então o escrivão, tendo apaziguado a gente, disse: Varões de Éfeso, quem há, pois, dentre todos os homens, que não sabia que a cidade de Éfeso é honrada da grande Diana, a filha de Júpiter? E porquanto isto se não pode contradizer, convém que vos sossegueis e que nada façais inconsideradamente, porque estes homens que vós fizestes vir aqui nem são sacrílegos, nem são blasfemadores da vossa deusa. Mas se Demétrio e os oficiais que estão com ele têm alguma queixa contra algum, audiências políticas se dão, e procônsules acusem-se uns aos outros. E se pretendeis alguma coisa sobre outros negócios, em legítimo ajuntamento se poderá despachar, porque até corremos riscos de sermos arguidos pela sedição de hoje, não havendo nenhuma causa de que possamos dar razão deste concurso. E havendo dito isto, despediu o congresso. Atos 19, 1-41. Eis um capítulo impressionante, extremamente colorido e dramático, até para a Bíblia, que é tão cheia de cor e drama. Não consigo entender por que tanta gente com gosto literário se esquece, hoje em dia, de ler a Bíblia. Não era assim a uma geração. Uma coisa boa da época vitoriana era saber apreciar a beleza literária da Bíblia. Creio que era essa a principal razão porque as pessoas escreviam tão bem naquela época. Muitas vezes falavam bobagem, mas escreviam notavelmente bem. Na era vitoriana, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, até mesmo os escritores que não praticaram nenhuma religião tinham a Bíblia como livro de cabeceira e a liam todos os dias, para se regalarem com a beleza, a dramaticidade e o colorido do seu estilo. Neste capítulo, somos levados ao Oriente Antigo, um mundo de confusão e mudanças muito parecido com o nosso mundo atual. As pessoas parecem vivas. Demétrio, o ourives de prata, Paulo e os outros parecem-nos mais vivos do que muita gente que encontramos todos os dias. E vemos que, embora todos eles professem alguma religião, no fundo do seu coração diziam: Viva a grande Diana dos Efésios! Porque para eles, Diana representava as coisas exteriores, as coisas que eles não queriam ver mudadas. Mesmo aqueles que se julgavam cristãos diziam: Bem, nós nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. E no fundo de sua alma, embora não o dissessem por palavras, também davam vivas a Diana
dos Efésios. O tema deste capítulo é que todo problema tem solução, e isso é o que os 10 mandamentos nos dizem. E também a mensagem de Jesus Cristo. Todo problema tem solução. Não há dificuldade para a qual não haja uma solução, para a qual não achemos uma solução, desde que perseveremos e demos tempo ao tempo. Alguns problemas demoram muito tempo a ser solucionados. Outros demoram pouco, mas sempre acabam sendo resolvidos, e a solução é sempre voltar-se do exterior para o interior. Vamos recapitular agora o que estudamos sobre os 10 mandamentos, pois uma boa compreensão deles é a solução para todos os problemas, sejam eles quais forem. Podem ser problemas materiais, espirituais, físicos ou de relacionamento pessoal. Mas para todos eles se pode encontrar solução na compreensão daquilo a que chamamos os 10 mandamentos. Na forma em que os recebemos, constitui um mapa para o mar da vida, e tenha você um problema grande desses que intimidam ou um pequeno problema que só aborrece, a solução está sempre na compreensão dos mandamentos. Muito bem. O primeiro dele diz: Eu sou o Senhor teu Deus. Não terá deuses estrangeiros diante de mim. Como você sabe, o começo é sempre metade da batalha. Procure começar bem e, se não puder, tente recomeçar. Na velha tradição do ocultismo, a coisa mais importante vinha sempre em primeiro lugar. Pois isso, o primeiro mandamento diz: Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. E todos os nossos problemas, no fundo, têm origem na desobediência a esse primeiro mandamento, porque ele sintetiza os 10. Na antiguidade era muito comum transmitir algo em série. As 8 bem-aventuranças, os 10 mandamentos, o caminho de 8 vias, etc. E os últimos são, na realidade, um comentário dos primeiros. Por isso, eu sou o Senhor teu Deus, é o primeiro e o maior dos mandamentos, e todos os nossos problemas se originam quando esquecemos isso e dizemos: Viva a grande Diana dos Efésios. Olhando para fora com admiração ou medo. Quando você admira demais alguma coisa passageira, dando assim poder à manifestação, você está dizendo: Viva Diana. Quando você teme alguma coisa, condição ou pessoa, também está dizendo: Viva Diana. E quando você diz Viva Diana, seus problemas começam realmente. Diana dos Efésios era um símbolo da idolatria. A adoração de Diana não é pior do que a de muitos outros deuses pagãos. Sendo uma deusa grega, ela era bela. A maioria dos deuses egípcios e caldeus era muito feia, como por exemplo, Dagão e os outros. Mas os antigos gregos faziam tudo bonito, contudo o problema fundamental das nossas vidas é justamente esse. Não sabemos se há mesmo um Espírito Santo e gritamos: Viva Diana! Por que razão o povo grego tão inteligente? Não nos referimos, é claro, aos gregos da época clássica. Os gregos desse tempo eram inteligentes, mas faltava-lhes aquilo a que chamamos caráter. Por que razão eles gritavam: Viva Diana? Bem, porque achavam que isso lhes garantia o pão de cada dia. Não se tratava de entusiasmo desinteressado por Diana, e sim de garantir a própria vida, seu sustento, seu bem-estar material. Quando adoramos coisas exteriores, é porque temos medo do que pode acontecer se as perdermos, quando a nossa única salvação é justamente perdê-las. A única salvação do homem é ele perder sua crença nas coisas exteriores. E quando não há outro jeito, elas precisam ser-lhes arrancadas à força. Se retiramos nossa crença das coisas exteriores e a pusermos em Deus, não precisaremos sofrer. Via de regra, não fazemos isso. Só quando as coisas exteriores nos são arrancadas é que as largamos,
E como é preferível perder Diana a qualquer custo do que perder Deus, ainda bem que isso acontece. O primeiro mandamento é: Eu sou o Senhor teu Deus. Deus, Espírito, nada fora disso. Não há um único erro que eu ou você tenhamos cometido. Não há um só problema ou aborrecimento que nos tenha acometido, que não haja ocorrido por desobedecer a esse mandamento, por dizer, viva Diana, e nos esquecermos de Deus. Podemos contornar isso, podemos iludir-nos a nós mesmos, podemos dizer que os nossos problemas têm origens noutra coisa. Podemos até dizer que nossos problemas advêm do fato de sermos demasiado nobres ou bons. Mas isso não é verdade. Nossos problemas sempre têm origem no fato de termos esquecido Deus e gritado, viva Diana. Por isso o mandamento diz, eu sou o Senhor teu Deus, e logo depois, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Há pessoas que dizem acreditar em Deus, mas acham que nada pode advir disso e até que não é lícito esperar nada. Dizem, há gente que espera que Deus os cure, lhes pague o aluguel, lhes dê o pão de cada dia e tudo o mais de que necessitam. Que coisa tão vulgar! Mas a Bíblia não concorda com elas. Pelo contrário, diz, eu sou o Senhor teu Deus, que faz as coisas, que toma conta de ti, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. E o mandamento prossegue dizendo, não terás deuses estrangeiros diante de mim, nada de Diana. E não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma, etc. É a maneira oriental de enfatizar algo. A Bíblia usa o máximo de ênfase para nos dizer que não devemos ter ídolos nem imagens. É a maneira bíblica de dizer, não idolatrize uma pessoa, uma empresa, um investimento, uma posição de glória ou honraria ou qualquer outra coisa deste mundo. A Diana dos Éfesos assume muitas formas. Muitos homens têm perdido a alma, pelo menos temporariamente, pois não se pode perdê-la permanentemente. A alma é Deus. Tem perdido o sentimento de Deus por motivos que, aos olhos dos outros, pareciam totalmente absurdos. Por isso a Bíblia diz, olhe em volta e veja se não está transformando alguma coisa em ídolo. E depois, não as adorarás, nem lhes darás culto. Quando você permite que uma coisa o amedronte, está lhe dando culto. É certo que se você entrar no museu e vir uma estátua de Diana, não vai curvar-se diante da imagem. Mas isso apenas porque não é moda. Quando você teme alguma coisa, adora essa coisa. Tudo aquilo que você teme, cultua. Por isso, quando se apavora ao ler as manchetes do jornal, ou com o que está acontecendo na bolsa, você está cultuando um ídolo. Prosseguindo, a Bíblia diz, eu sou um Deus zeloso. Vimos que essa era a maneira de Moisés dizer que Deus deve sempre ocupar o primeiro lugar. Pode-se ter outras coisas na vida, mas Deus tem que sempre vir primeiro, nunca em segundo lugar. Isso não quer dizer que Deus seja ciumento, e sim que se você não o puser em primeiro lugar, acabará perdendo. Essa é a lei da existência e o universo de leis. É um universo e não um caos. Você sabe perfeitamente bem que se quiser ter luz elétrica, terá de ter um circuito. Se você alguma vez revelou uma foto, sabe que para que ela saia bem, é preciso conservar o filme longe da luz. Não interessa quem você seja. Se disser, vou deixar a luz entrar só por 1 minuto, acabará estragando tudo. Mesmo que diga, isto é muito importante. É para o senhor fulano. Não fará nenhuma diferença. Você não pode desobedecer às leis
e a suprema lei da existência manda que Deus ocupe o primeiro lugar em sua vida. Tudo aquilo que vai de encontro ao que acreditamos, seja a sua vontade, tem que ser posto de lado. Ele deve ocupar o primeiro lugar. A Bíblia prossegue dizendo que não se pode tomar o nome do Senhor em vão. Ora, as pessoas acreditam que só estão tomando o nome de Deus em vão quando fazem uso do seu nome. De vez em quando ficamos escandalizados ao ouvir pessoas usarem o nome de Deus de modo desrespeitoso. E a quase todo mundo choca ouvir o nome de Jesus Cristo usado de maneira leviana ou desrespeitosa. Uma das incongruências da natureza humana é que muita gente que se considera piedosa não tem escrúpulos de usar o nome de Deus de maneira imprópria. Na realidade, você usa o nome de Deus sempre que acredita em algo. Você acredita realmente em seu Deus. Tudo aquilo em que acredita, você atribui a Deus, como se fosse uma expressão de Deus. Essa é a sua ideia de Deus. Se acreditar em alguma limitação, você estará limitando Deus. Suas crenças são sua expressão do que você pensa a respeito de Deus. Por conseguinte, se você crê em limitações, está dizendo que Deus é limitado, negando sua divindade. Ora, tudo aquilo em que você acredita vai acontecer-lhe, e não as coisas em que acha que precisa acreditar, nem as coisas que você diz. Muitas vezes dizemos o que achamos que é correto, o que pensamos que se espera de nós, mas é aquilo em que você realmente acredita que lhe irá acontecer. Por exemplo, acreditamos na idade, acreditamos no calendário. Digamos o que dissermos, acreditamos realmente que a cada ano que passa, ficamos 365 dias mais velhos. A não ser nos anos bissextos, em que envelhecemos 366 dias. E assim as pessoas envelhecem programadamente e aceitam as doenças e os achaques que acompanham a velhice. Algumas pessoas parecem alguns anos mais jovens do que o calendário diz. Outras parecem alguns anos mais velhas. Essa é a única diferença. Quando deixamos de acreditar na idade, deixamos de manifestá-la. Não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Não podemos crer em algo e evitar que isso nos aconteça. Se ao menos soubéssemos isso. Se isso fosse ensinado a todas as crianças, porque é tão simples que até uma criança poderia aprender. Uma criança normal de 10 anos seria capaz de compreender isso. Você não pode tomar o nome de Deus em vão. Aquilo em que você realmente acreditar lhe acontecerá. Isso é inevitável. Portanto, é importante você acreditar na bondade, na misericórdia, no amor e na onipresença de Deus. A seguir, a Bíblia diz: guardarás o sétimo dia. Não devemos fazer uma superstição do domingo. Não quero dizer que não seja uma boa coisa tirar um dia por semana para descansar. Não quero abolir o domingo. Acho que é ótimo ter um dia por semana para descansar e se divertir. Esse não era o modo de pensar, por exemplo, dos puritanos. Para eles, guardar o domingo era uma verdadeira superstição. Porque os puritanos do século XIX se recusavam a fazer, fosse o que fosse, mesmo a andar de carruagem, aos domingos? Porque se negavam a fazer qualquer trabalho aos domingos? Porque os antigos hebreus tinham recebido ordens de não fazer nada aos sábados. Vejam a falta de lógica. Se o sabá dos hebreus tivesse que ser obedecido pelos puritanos, então eles teriam que comer kosher e obedecer a todas as leis e tradições hebraicas. Portanto, não façamos uma superstição do sétimo dia. E, em vez disso, agradeçamos a Deus pelos domingos. É um belo costume ir à igreja aos domingos, mas vá à igreja para adorar a Deus junto com as outras pessoas e para aprender algo.
não como se ir à igreja fosse um sedativo. Isso é apenas superstição. O significado real desse mandamento é ensinar a orar. O significado básico ou fundamental de todos os ensinamentos da Bíblia é o de ensinar a orar, porque essa é a única atividade que importa. O resto não tem importância. Você retruca: que nada, eu posso também comer, beber, comprar, vender, etc. Não, esses não são atos, são apenas expressões de seu caráter. No momento você é uma certa pessoa, um certo caráter, uma certa personalidade. Você sabe o que o caráter é: um amontoado de hábitos, uma atitude costumeira. É isso que você é. Esse apanhado de características é, sob certos aspectos, muito mais bem conhecidos de sua família do que de você mesmo. Tenho certeza de que já lhe disseram isso. Mas há partes que só são conhecidas de você. Contudo, no momento, você é uma determinada pessoa, e tudo o que puder fazer, além de orar, é representar esse papel. Se for honesto, não poderá roubar. Mas se for desonesto e surgir uma oportunidade, se alguém tiver esquecido uma bolsa ou um relógio, você não saberá resistir. Pode ter tomado as melhores decisões deste mundo, que de nada lhe adiantarão. Um ladrão pode dizer: já estive dentro, isto é, na prisão, e não pretendo nunca mais voltar lá. Mas eis que se lhe depara um relógio ou uma bolsa ou dinheiro e ele tem que roubar porque é ladrão. Se você for uma pessoa de bom coração, dirá ou fará algo amável sempre que houver oportunidade. Se for maldosa, não resistirá a dizer algo que fira. E nem todos os cavalos do rei, nem todos os homens do rei poderão impedi-lo. Se você for eficiente, trabalhará com eficiência, mas se for desastrado, mesmo que lhe deem o melhor equipamento, continuará fazendo das suas. Você está condenado a fazer o que você é, e só a oração pode mudá-lo. Se o ladrão orar, tornar-se-á honesto e não mais roubará. Se o malvado orar, seu coração se encherá de bondade. Nunca mais ele dirá coisas maldosas. E se o estúpido ou o desastrado orarem, ficarão sábios e eficientes e nunca mais estragarão as coisas. Por conseguinte, a oração é a única atividade, e o que você tem a fazer é orar à sua maneira, dar seu tratamento, como se diz em metafísica, e depois guardar o sabbat, ou seja, esperar. Amanhã, se for preciso, ore novamente. Não diga: por hoje chega, amanhã vou tentar de novo. Pois isso seria o mesmo que dizer que a oração que você acaba de fazer não é suficiente. O mesmo que um homem rezar pedindo bom tempo e sair de guarda-chuva, pelo sim, pelo não. Ore e acredite que sua oração vai dar resultado. Depois a Bíblia diz: honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra. Sabemos que o significado profundo desse mandamento é que deve haver equilíbrio entre o conhecimento e o sentimento, entre o intelecto e as emoções. A terra, na Bíblia, quer dizer a manifestação. Ter uma vida dilatada sobre a terra quer dizer ter poder sobre tudo o que o rodeia. Significa que você pode curar seu corpo ou dos outros, controlar sua vida profissional, tornar seu lar feliz e assim por diante, desde que saiba equilibrar seu lado intelectual e seu lado emocional. Ora, o lado intelectual é mais fácil de equilibrar, para a maioria das pessoas. Consiste em compreender que Deus é o único poder e que se você der poder a outra coisa que não seja Deus, o estará limitando. Se você disser: não podemos curá-lo disso, porque ele é muito velho, ou, na Califórnia, eu poderia triunfar, mas não em Nova York, você estará negando Deus. Estará gritando: viva Diana!
Mas se compreender que Deus não é limitado pelas condições, que não importa que você esteja doente hoje, nem os erros que tenha cometido, ou o quão insensato você tenha sido, ou o quanto tudo parece estar contra si, pois Deus é mais forte do que tudo. É porque você tem um bom lado intelectual. O mundo acha que as chamadas leis da natureza, nas quais eu creio em seu devido lugar neste plano, são leis emanadas de Deus e não podem ser mudadas. Contudo, sabemos que se nos elevarmos acima do plano físico, na consciência, poderemos alterá-las. Mas se você estiver ao nível do plano físico, ficará sob seu controle. O mundo acha que um homem de certa idade não pode ser curado, tão facilmente quanto outro de menos idade. O mundo acha que certas doenças são fáceis de curar, ao passo que outras são incuráveis. O mundo acha que se você atacar certos problemas a tempo, poderá solucioná-los, mas que se demorar, não poderá mais. Não obstante, sabemos que nunca é demasiado tarde, pois Deus está acima do tempo. Esse é o nosso lado intelectual. O que falta a muitos é o lado do sentimento. Nossos sentimentos são dominados pelo medo. Quanto mais sentimento você tiver, quanto mais forte for sua natureza emocional, melhor se você a usar positivamente, mas pior se a usar negativamente. É como um carro muito potente, capaz de fazer facilmente 200 km por hora. Se você estiver numa rodovia apropriada a altas velocidades, muito bem. Mas se for um mau motorista, entrar no carro e meter o pé na tábua, o carro acabará destruindo-o. As emoções são assim. Se as puser a serviço do amor divino, se acreditar em Deus e em si mesmo, se acreditar no futuro e na harmonia, elas o tirarão de qualquer impasse. Contudo, é muito comum a natureza humana fazer mau uso delas, torná-las presas dos sês, dos mas, das dúvidas e dos medos, e isso naturalmente redunda em seu prejuízo. Existem algumas pessoas tão controladas, tão superiores, tão cheias de orgulho espiritual, que não têm mais capacidade de sentir. Olham para o mundo do alto, dizem-se muito evoluídas e acabam-se dando muito mal. Por isso, se você se descurar de um desses dois lados, não estará honrando seu pai e sua mãe, e suas orações não terão nenhum poder. A Bíblia diz-nos que não podemos matar. A consciência precisa expressar-se como ela é, boa ou má, e você não pode matá-la. Pode mudá-la através da oração, mas não matá-la. Isso nos dá a chave para tornar nossas vidas melhores. Podemos melhorar nossas vidas trabalhando primeiro nossa consciência e mudando-a através da oração e da meditação. À medida que a consciência for mudando, as condições exteriores mudarão também. Vemos a seguir que não fornicarás é um dos mandamentos mais importantes, mesmo tomado em seu significado superficial, devido à necessidade de manter a santidade da família. Vemos também que adultério ou fornicação no Velho Testamento é muitas vezes usado no lugar de idolatria, e que isso significa viva Diana. Na antiguidade, a alma era tida como sendo a esposa de Deus. Deus era o esposo e a alma do homem, a esposa. Sempre que você dá poder a algo que não seja Deus, está idolatrando essa coisa, esperando que os ídolos lhe retribuam. Podemos resolver muitos dos nossos problemas se deixarmos de gritar, viva Diana, e nos mantivermos plenamente fiéis a Deus. Vimos depois que não podemos roubar, não podemos ter nada que não nos pertença por direito de consciência. Você pode apropriar-se do que não lhe pertence durante algum tempo, mas não para sempre. E isso lhe acarretará grandes sofrimentos. Diz Emerson:
nada pode negar perfeitamente sua própria natureza, e rodeamo-nos de nossa verdadeira imagem. São outras maneiras de expressar a mesma ideia. Você não pode roubar porque não pode conservar o que não lhe pertence por direito de consciência. Da mesma forma, o que é seu por direito de consciência, ninguém lhe pode tirar. Tudo de bom que você desejar da vida precisará primeiro ser edificado em sua consciência. O mandamento seguinte diz que não devemos dar falso testemunho. E já vimos que seu verdadeiro significado, seu significado mais profundo, é que é nosso dever mostrarmos-nos filhos gloriosos de Deus, regenerarmos nossa mente, nosso corpo e nossa alma. Nenhum de nós é capaz de fazer isso, por enquanto, mas sabemos que esse é o nosso dever. E acho que não vamos demorar muito a fazer isso, porque estamos começando a rever nossas ideias a respeito de Deus, do homem e do universo. Tenho muita esperança na raça humana. Sei que as sombras da morte, da destruição e do ódio que pairam sobre o mundo vão acabar desaparecendo. Por todo lado, os homens e as mulheres acabarão vivendo juntos num clima de mútuo respeito e tolerância. Chegamos ao último dos mandamentos: não cobiçarás. Sintetiza os 9 mandamentos anteriores, pois nos ensina que o exterior deve corresponder ao interior. Se você quiser ter abundância de qualquer coisa, precisará primeiro tê-la em sua consciência, pois o exterior sempre corresponde ao interior. Embora Moisés tenha dado este mandamento uns 11 ou 12 séculos antes de Cristo, também sintetiza o Sermão da Montanha, pois Jesus pegou nele e desenvolveu-o. Toda a doutrina de Jesus se baseia em que o exterior resulta do interior. Você expressa aquilo em que acredita. Se quiser paz, harmonia, amor, abundância e saúde, terá que começar por mudar seu íntimo, e a maneira de conseguir isso é acreditar que Deus está operando através de você. Volte-se para Ele e afirme que Ele o está guiando, fortalecendo e lhe abrindo caminho. Acredite nisso. Esse é o segredo da vida, um segredo que lhe abrirá qualquer porta, lhe removerá qualquer obstáculo, lhe apagará qualquer erro, lhe afastará qualquer pecado e o consolará de qualquer dor, pois você está afirmando e percebendo a presença divina, sinônimo de todas as alegrias.